Fala, my friends! Tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao canal do Peregrino.com. Eu sou o Anderson Friend e hoje nós vamos falar sobre a matéria, o tema, o nome de algum cristão, o nome de uma pessoa salva, de um regenerado, pode ser apagado do livro da vida? Essa foi a sugestão que chegou até nós pelo nosso friend Gustavo Novaes. Ele havia falado comigo que seria importante a gente fazer algum vídeo que tentasse esclarecer, elucidar esse assunto, que vez por outra parece ser difícil, uma vez que a Bíblia fala ou dá a entender que o nosso nome pode ser apagado do livro da vida, e outras vezes ela parece dizer que o nosso nome ele está guardado no livro da vida. Pois bem, vamos falar desse assunto. Espero que você acompanhe esse vídeo com a gente. Ele pode parecer um pouco longo, mas a ideia é que a gente tenta esclarecer ele o máximo possível dentro daquilo que o Senhor nos tem dado, diante da graça e luz que o Senhor permitiu que a gente tivesse. De modo algum a gente quer esgotar o assunto, até porque eu entendo que nós aqui do canal, eu principalmente, não seria a pessoa adequada para esgotar minuciosamente esse assunto. Mas em termos de a gente conseguir esclarecer minimamente possível e para podermos prosseguir na nossa jornada cristã, eu creio que nós podemos, de alguma maneira, com a graça e misericórdia do Senhor, trazer alguma luz nesse assunto. Bem, para a gente falar desse tema, a gente não pode esquecer a passagem que vai citar a expressão livro no plural. Essa passagem ela está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Eu vou ler utilizando para essa leitura a tradução da Bíblia de Jerusalém. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença sem deixar vestígios. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram julgados conforme sua conduta a partir do que estava escrito nos livros. Pois bem, my friends, aqui nós vemos claramente na palavra de Deus que no momento que o trono branco vai entrar em operação, o julgamento do trono branco, ele vai se iniciar e toda aquela demanda do juízo de Deus vai começar a funcionar, antes de qualquer coisa ele vai abrir livros. Parece claro que há uma espécie de biblioteca e Deus administra essa biblioteca, os seus anjos administram essa biblioteca, onde contém vários volumes. O interessante é que em Apocalipse 20:12 há uma separação específica que nós não podemos desconsiderar. Os livros e o livro da vida são duas categorias. Os livros pertencem a uma categoria e o da vida a outra. Quando é dito que abriram-se livros e entre eles o da vida, está dizendo que há duas categorias de livros. Essa primeira categoria, pluralizada, nós não temos tantos detalhes, pelo menos em Apocalipse. E eu não sei se a Bíblia abrange todos esses livros. É bem verdade que o Senhor colocou, sim, alguns livros na Bíblia. E podemos, através dessa primeira categoria livros, tentar identificá-los ao longo de todas as escrituras sagradas, desde o Gênesis até o Apocalipse. Entretanto, o da vida, que é o livro da segunda categoria, a gente não pode tentar ir além do que está escrito, que existe esse livro e ele é aberto no julgamento do trono branco. Dúvida que muitas pessoas pensam é: pode o cristão aparecer nesse julgamento? Haveria cristãos aí? Uma vez que essas pessoas serão lançadas no lago de fogo? Ora, se o livro da vida é aberto no trono branco, indica que alguns cristãos ficaram custodiados por um motivo ou outro. Eles ficaram num estado de espera, aguardando esse momento. E sim, haverá cristãos, porque o livro da vida é pertinente aos filhos de Deus. Então, o livro da vida no trono branco é um indicativo de que haverá cristãos que foram tratados por Deus e nesse momento o seu nome escrito no livro da vida dará condições deles serem aprovados e ressuscitados e glorificados. Bom, agora nós já sabemos que há livros. Vamos tentar encontrar esses livros na Bíblia. Não vamos, obviamente, perscrutar a maioria deles. Existe um livro chamado Aproximação ao Apocalipse, do Sr. Gino e a Francesco. Principalmente a partir da página 320, me refiro ao e-book PDF que você pode encontrar em Tesouros Cristianos, em espanhol. Eu estou deixando o link na descrição para você fazer o download. A partir da página 320, a igreja em Sardes, esse erudito irmão, o Sr. Gino, ele vai fazer um acurado aprofundamento dos livros. Eu confesso que eu nunca vi nada semelhante. E será esse o melhor material que a gente tem para tentar estudar esse assunto.
No entanto, nesse vídeo nós vamos falar de apenas 3 livros, porque eu entendo que com esses 3 livros será suficiente para a clareza de todo irmão e irmã para continuarem na sua caminhada e jornada cristã. São esses 3 livros que vai nos mostrar a diferença que há nesse design entre os tratos de Deus, a salvação, a disciplina e a recompensa. Não precisamos mais do que eles e, portanto, vamos focar neles. Vamos perceber que a primeira menção do livro acontece em Êxodo 32:32. E eu vou fazer a leitura para vocês. Para essa leitura, eu vou usar a Bíblia Tradução Brasileira. Diz assim: Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do teu livro que escreveste. Repare o versículo 33 agora. Respondeu Jeová a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que tiver pecado contra mim. Alguns irmãos defendem que esse livro aqui se refere ao livro da vida. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que não há genitivo. O que significa genitivo? Algo como deste ou daquele, pertence a este ou veio daquele. Um exemplo, o carro do Mateus. Esse do Mateus é o genitivo, que indica a quem pertence o carro. Ou, o carro veio da concessionária. Esse da concessionária também é o genitivo, mas agora indica a origem do carro, da onde o carro veio. Então, para a gente esclarecer, o genitivo é muito importante em línguas, principalmente nas línguas originais, aqui eu me refiro mais especificamente ao grego, para a gente entender origem e posse. Essa palavra livro, que aparece aqui, ela não tem genitivo. Portanto, Moisés ele não usou um genitivo como da vida, ou veio da vida, ou de origem da vida, mas ele apenas disse livro. A ausência do genitivo faz toda a diferença, porque alguns irmãos interpretam que esse aqui é o livro da vida. Mas isso está errado, tanto pela ausência do genitivo, pela conclusão lógica que nós vamos fazer agora. Por exemplo, Moisés pede para que Deus riscasse o nome dele. Moisés, se esse livro se refere ao livro da vida, estaria pedindo para si a sua condenação? Moisés, sabendo que o povo teimoso, contumaz, que provavelmente voltaria a pecar, punir a sua relação com Deus, querer estar afastado eternamente de Deus, experimentar a segunda morte, ser colocado no lago de fogo por um povo como esse? Além de tudo isso, Moisés, ele não estaria punindo só a si mesmo, mas a Deus, porque nessa relação era uma relação de Deus e o seu servo. E Moisés, de alguma maneira, estaria atacando a Deus. Era como se ele estivesse se amaldiçoando e amaldiçoando a Deus. Seria mesmo isso que Moisés estava querendo fazer? Quando ele pede para Deus riscar o seu nome do livro? Além disso, somando a esses pontos, nós temos uma sensação de que para Moisés foi tudo em vão. Quando ele usa a conclusão egípcia de que Deus tirou o seu povo do Egito, da escravidão de Faraó, e os matou no deserto. Somando esses fatores, Moisés achou melhor, preferiu que o seu nome fosse riscado do livro. Mas isso de forma alguma é você perder a sua salvação ou pedir a sua condenação. Sabe por quê? A resposta divina ela é muito, muito clara. Ela diz assim, é como se Moisés tivesse feito o pedido, o pleito, a solicitação, e Deus dissesse: Não, Moisés, eu só posso riscar desse livro aquele que pecar contra mim. Agora consideremos a passagem de Ezequiel que diz: toda alma que pecar, essa morrerá. Esse era o conceito do Antigo Testamento. O regimento da lei faria com que a alma que atingisse um pecado que não fosse remissível, que essa alma morresse. Então quando o Senhor fala isso a Moisés, Yahweh fala isso a Moisés, ele está dizendo: somente posso riscar desse livro a alma que atingiu um nível de pecado que demanda a sua morte. Esse pecado é o pecado da morte. Aquilo que 1 João, capítulo 5, versículo 16, nos deixa bem claro. No caso de Moisés, como a redenção estava associada ao povo de Israel por meio das alianças e promessas, e nesse caso pela aliança e o regimento da lei, das tábuas, que foram construídas e lapidadas por Deus no Monte Horebe, da qual foi escrita pelo dedo de Deus. Esse era o regimento do povo de Israel. E se aqueles que quebrassem esse regimento de uma maneira não remissível pelas oferendas levíticas, ele morreria. Então é claro que Moisés estava pedindo: Deus, me mate. Eu prefiro morrer a ver esse povo perecer depois de tudo que nós passamos no Egito e depois do grande agir do Senhor com grandes sinais e maravilhas e braço forte para que esse povo pereça no deserto. Para mim, isso é demais. Prefiro morrer. Essa foi a intenção de Moisés. E pedir para morrer não significa que você vai para o inferno. Significa que você está desistindo daquele momento. Aquele momento não lhe é um momento agradável, é um momento que te fere, que te machuca. E Moisés sentiu muito o peso disso e fez essa intercessão. E que, por sinal, essa intercessão fez Deus demover da destruição total do povo. Lembrando que esse é o contexto, a trama
disso é o fatídico dia do bezerro de ouro, quando Moisés, ao se ausentar no monte, eles praticaram essa idolatria. Este é o livro. E repare, você, meu irmão, você, minha irmã, eu e você somos espírito, alma e corpo. O trato de Deus, quando você começa a olhar e pegar a graduação do livro, percebendo a primeira aparição dele aqui em Êxodo 32, não sabemos como Moisés conhecia esse livro, mas sabemos que ele conhecia, e o cita abruptamente pela primeira vez. O trato deste volume, pelo fato dele não ter o genitivo da vida e qualquer outro genitivo, é o trato do corpo. É o livro que Deus trata os seus filhos no corpo. Quando nós, por algum motivo, excedemos em pecados ou praticamos teimosamente, com ênfase, pecados que o Senhor já pediu para que nós o abandonássemos ou tratássemos diante do Senhor pela cruz e ainda assim praticamos, não vai restar ao Senhor outra coisa senão a sua misericórdia dar lugar à justiça. E esse corpo tombará na morte. Um exemplo muito claro disso é o que aconteceu com o irmão adúltero de Corinto. Quando Paulo o entrega a Satanás para o seu corpo ser destruído, ele estava querendo dizer o seguinte: o seu corpo vai ser danificado, o seu corpo vai ser destruído. Mas na mesma passagem é dito que o espírito dele será salvo no dia do Senhor. Ou seja, ele não vai perder a salvação, mas ele vai perder o corpo. Ou seja, o seu nome vai ser riscado do livro. Esse mesmo livro que nos dá a entender Moisés, nessa ação que ele faz diante de Deus. E não só esse exemplo de Corinto, porque no caso desse irmão ele se arrependeu, ele se humilhou. Então todo irmão que se humilha, seguramente ele vai ser livre dessa aguda disciplina de Deus, mas houve um caso em que a ação de Deus foi levada até a última consequência. Foi o caso de Ananias e Safira, quando eles pecam ao mentir contra o Espírito Santo e são ambos mortos no corpo diante de Deus. Eles não foram condenados ao inferno. Não adianta a gente falar que eles eram perdidos, porque não eram. O Senhor não lida com perdidos nessa questão. É só a gente olhar para os fariseus, os saduceus, os escribas, os religiosos da época de Jesus que chegaram a blasfemar contra o Espírito Santo e nenhum deles morreu. Nenhum deles foram acometidos de graves doenças ou situações terríveis na sua vida. As suas almas continuaram presas ao seu corpo e o fôlego de vida diário continuaram em si mesmos. Ou seja, eles não foram disciplinados por Deus, porque Deus não disciplina aquele que não é filho. O Senhor não perde tempo com pessoa que não é do Senhor, com pessoa que não é filha dele. O que eles fizeram foi a coisa mais terrível. Eles negaram o autor da vida, eles negaram o seu Messias, eles mataram o autor da vida. Seus pecados não ficarão impunes. Entretanto, Deus não quis perder tempo com eles. O Senhor trata com filhos, disciplina filhos e educa filhos. Ananias e Safira só provam que eram filhos de Deus. Uma vez que também Moisés cometeu pecado, que é para a morte, ele só não foi morto instantaneamente porque Josué não estava preparado para assumir o povo. Então Deus precisou ainda de Moisés e quando viu que Josué já estava pronto, Moisés sobe no monte para morrer. Moisés sobe em um monte para morrer, devido à sua atitude na ferida da segunda rocha. Ora, Moisés não perdeu a recompensa. Moisés teve a honra de aparecer na transfiguração. Obviamente que ele não vai perder o reino, muito pelo contrário. Então, nem nesse sentido eu me apressaria com relação a Ananias e Safira. Mas eu finalizo aqui com o caso desse casal para dizer que o livro sem o genitivo, quando aparece em Êxodo 32, está se referindo ao corpo, à vida do corpo, porque o homem é espírito, alma e corpo, e os livros de Deus também são tríplices. Haverá volumes que vão tratar do corpo. Vamos fazer só mais uma consideração. Aparece um genitivo no Salmo 69, 28. Eu vou ler para isso a versão da Bíblia Tradução Brasileira. Sejam riscados do livro da vida e não sejam registrados com os justos. Aqui é uma oração que a gente vê Davi falando contra os seus inimigos, e quando a gente lê o Salmo, a gente percebe que esses inimigos estão perto dele. Então uma clara alusão ao seu próprio povo, alguém de entre Israel. E aqui ele fala, sejam riscados do livro da vida e não sejam encontrados entre os justos. Importante notar que a palavra livro da vida aqui não está bem traduzida. Por quê? Porque o verbo que aparece ali é zonton. Agora, olhando para a versão da Bíblia grega, a Septuaginta. Zonton vem do verbo zal. E zal, por sua vez, vem de zoe, que é vida. Zal é eu vivo. É assim que se conjuga no grego. Não se conjuga a partir do infinitivo. Quando a gente vai nomear um verbo no grego, a gente não usa viver, mas a gente usa a primeira pessoa. Por isso, zal, eu vivo. Mas aqui está zonton, ou seja, é um verbo presente, ativo, particípio, genitivo, plural.
Ufa! O que quer dizer zonton? Primeiro, que ele é um verbo particípio. O particípio ele faz aqui muitas vezes a característica ou de adjetivar ou de substantivar o verbo. Essa é uma característica do particípio grego. Além disso, o verbo ele está no genitivo, então ele indica posse. Só que ele está no plural. Eu não poderia traduzir livro das vidas. Então, a melhor tradução não deveria ser livro da vida, uma vez que o particípio está fazendo o papel aqui de adjetivar esse verbo. A tradução mais correta seria a gente usar como está na Septuaginta, zonton, ou seja, livro dos vivos. Eu vou fazer a leitura para vocês na Bíblia Septuaginta, em português, da tradução de Frederico Lourenço, tá? Uma tradução técnica. Como foi vertido aqui nessa tradução, uma vez que esse erudito, embora secular, ele traduz literalmente. Na Septuaginta, a passagem vai estar no Salmo 68, no versículo 29, assim como a maioria das Bíblias católicas, exceto a Bíblia de Jerusalém, que segue o mesmo padrão das Bíblias evangélicas, com a diferença de que se acrescenta um versículo a mais. Ou seja, nas Bíblias evangélicas, o Salmo é 69, 28. Na Bíblia de Jerusalém é 69, 29, uma vez que é considerado o título do Salmo como versículo. Mas na Septuaginta e nas demais Bíblias católicas, em sua grande maioria, como a Ave Maria e outras mais, nós vamos retroagir um Salmo e vamos ler no versículo 29, da mesma forma que a Bíblia de Jerusalém. Olha que interessante essa tradução. Que eles sejam apagados de um livro de pessoas vivas, que com pessoas justas não sejam eles registrados. Se é livro dos vivos, significa que esses que são riscados terão que ser mortos. Qual é o estado vivo? Quando eu removo do livro, como tem que ser o estado? Morto. Parece muito familiar com aquilo que Moisés tinha falado naquele monte, né? Me risque do livro, ou seja, tire a minha vida, não me deixe entre os vivos, não me conte entre os vivos, que eu seja morto. Se não é o livro da vida, e sim dos vivos, é óbvio que quem for eliminado desse livro, por um motivo ou outro, ele vai ter que tombar na morte. Lembrando que essa mesma palavra, no hebraico, ela está como hayim, como um plural de hay. Lembrando que hay é a expressão que foi colocada no momento que o homem foi feito, quando Deus soprou sobre as suas narinas o fôlego de vidas. E o homem passou a ser uma alma vivente. A alma vivente ali é Hai. Só que Hai-Him significa vivas, viventes, pessoas vivas. Então está claro, tanto pelo grego quanto pelo hebraico, que não pode ser traduzido por da vida, e sim dos vivos ou dos viventes. E você vai encontrar traduções dessa conjectura em Bíblias como Almeida Corrigida Fiel, que traduz Livro dos Vivos. Almeida, a Revista Atualizada, também traduz Livro dos Vivos. A Bíblia King James, de 1611, também traduz Livro dos Vivos. A versão dos monges beneditinos de Marutsus, os monges belgas, também traduz Livro dos Vivos. Essa tradução é usada pela Bíblia Ave Maria. Então, a melhor tradução, está claro, que deveria ser Livro dos Vivos, ou dos que estão vivos, ou das pessoas vivas, como o do senhor Frederico Lourenço. Então, esse é tudo que a gente tinha que falar do livro. O livro se refere às pessoas que estão vivas no corpo, ou seja, é uma vida biológica. Quando a pessoa, por algum motivo, exceda, e o pecado dela é como o pecado do versículo 33 de Êxodo 32, Deus será obrigado a arriscar esse nome e essa pessoa vai tombar na morte. Agora, nós não temos só o livro dos vivos. Nós temos também o livro que tem o genitivo. E esse genitivo é o genitivo da vida. Quando aparece em Moisés, nós temos o livro. Quando aparece o livro da vida, nós temos o genitivo da vida. No livro de Moisés, não tinha nenhum genitivo. Ele apenas disse livro. Mas agora, existe o livro que é da vida. Ele indica a posse. Esse livro pertence à vida. Então, esse livro é de quem? Da vida. E ele aparece em passagens muito interessantes como essa de Filipenses 4:3, onde Paulo recomenda pessoas por terem trabalhado por ele, né? Ele cita esses nomes dessas pessoas, entre elas Clemente, e fala que elas trabalharam no evangelho com ele, conforme você pode ler aí na tela. Depois ele diz, cujos nomes estão no livro da vida. É a primeira associação de obras com um livro, porque se eles trabalharam no evangelho, os nomes deles estavam no livro da vida. Eu vou ler agora Apocalipse 3:5, para isso eu vou usar a versão Almeida Revista e Atualizada de 1993. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida,
pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. É muito interessante, há duas coisas aqui. Primeiro, ele fala de modo algum apagarei, indicando que pode haver algum modo, sim, de ser apagado. Então esse modo de ser apagado ele vai acontecer no decorrer. Isso está muito claro. Mas ele diz alguma coisa muito interessante, uma coisa também muito importante da gente notar, que é a expressão pelo contrário. Essa sentença, pelo contrário, ela vem da palavra grega kai, que neste caso ele vai fazer o papel de uma conjunção adversativa. Vai fazer o papel de uma conjunção adversativa. Semelhante que no português seria mas, contudo, entretanto, todavia, não obstante. E aqui ele vai fazer esse papel de contrapor, ou seja, o que seria essa contraposição? Dizer que, ao contrário de apagar o nome, ele vai fazer uma outra coisa. O que seria ao contrário de apagar o nome? Seria ele confessar o nome. Então, apagar o nome significa ele não confessar o nome. Agora, com que razão essa confissão ou esse confessar o nome, ele deve ser colocado aqui? A gente não vai entender esse texto simplesmente lendo assim, se a gente não entender o que o Senhor Jesus já havia dito em Mateus capítulo 10, versículo 32. Eu vou ler para vocês. Para isso eu vou usar a Bíblia Tradução Brasileira. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa palavra ela se cumpre exatamente em Apocalipse 3:5, quando ele diz, pelo contrário, confessarei o seu nome. Então ele vai confessar esse nome diante do Pai que estás nos céus. E a palavra de Mateus, quando usa a expressão está nos céus, ela é maravilhosa, porque indica que vai ser nesse momento, numa Assembleia Celestial. E quando vai acontecer isso? Ao que tudo indica, isso está se referindo ao tribunal de Cristo, quando ele está na sua parousia, nas regiões celestiais, julgando a casa de Deus. E aí ele vai considerar todas as vezes que nós mantivemos a confissão de Jesus Cristo diante dos homens. Hoje aqui a gente fazer isso não demanda muita coisa. Qual seria a perda? Talvez a gente fosse zoado, zombado, execrado. Eu já vi casos, infelizmente, inclusive amigos meus que perderam o emprego por confessar que era do Senhor. E talvez uma parte da família ou outra também maltratar ou expulsar essa pessoa da família. É o máximo que pode acontecer aqui no Brasil. Mas isso no Brasil. Lá fora, uma pessoa, se ela confessar o nome do Senhor Jesus e manter essa confissão, ela pode morrer. Principalmente em países extremistas, em países onde a lei da religião ela é imposta e o cristianismo é proibido, como em países muçulmanos, em países onde a lei, a Sharia é aplicada e etc. No passado, muitos mártires eles morreram simplesmente por manter essa confissão. É o caso de São Policarpo, que morreu por não negar o nome do Senhor Jesus e manter a sua confissão. Inclusive os soldados, os romanos, fizeram de tudo para que ele fizesse uma leve honra ao imperador, o que implicaria que de alguma forma ou de outra ele não teria um só Quírios, mas ele teria um outro Quírios, além do Senhor Jesus. Então ele preferiu, de todas as formas, manter a sua confissão de que há um só Quírios, há um só Senhor, e esse Senhor é Jesus. E ele, mesmo idoso, com seus mais de 80 anos, foi condenado à fogueira. Esse homem não negou o Senhor. Ele confessou o Senhor. Então o nome dele está nesse livro. Em alguns casos, a confissão vai levar ao martírio. Em outros casos, a confissão vai levar à zombaria. Entretanto, tanto em um quanto em outro, a sua firmeza em dizer que você é do Senhor vai manter o seu nome no livro da vida. Então o livro da vida, no contexto de Apocalipse 3:5, está indicando aqueles que confessaram o Senhor Jesus até as últimas consequências, e o Senhor Jesus, por sua vez, irá confessá-los diante do Pai, que estás nos céus, conforme Mateus capítulo 10, versículo 32, e diante dos anjos, com certeza diante dos santos, porque será uma assembleia celestial. Note que agora o livro ele não está mais tratando com o corpo, ele está tratando com a alma. Lembra que eu falei que no começo que a ideia do livro ela era gradativa e o livro foi ganhando graduações, ele foi ganhando corpo, ele foi ganhando forma e agora nós estamos lidando com a alma. Então negar o Senhor é um problema da alma, não é um problema do corpo. E quando que a gente vai negar o Senhor? Quando a gente estiver com a nossa alma muito forte aqui nesse mundo, quando nós estivermos apegados a este mundo. Se nós não odiarmos a nossa alma aqui, se nós não negarmos ela aqui, seguramente perderemos na era por vir. Então, o livro da vida, e aqui nós temos o genitivo
tes zoes, que não indica adjetivo e não indica verbo, e não é vivo, e sim da vida, indica que esse livro pertence à vida. Eu queria também fazer uma colocação que, embora o livro da vida, em especial no contexto de Apocalipse 3:5, se refira a negar ou não negar o Senhor, ele está querendo, no caso de Apocalipse 3:5, ele está querendo dar uma ênfase nessa experiência. Mas o livro ele permeia-se totalmente na questão da alma. Porque o negar e o não negar, e que isso vai levar as pessoas até muitas vezes o martírio, como é o que vai acontecer na perseguição da besta, indica que essa pessoa já está pronta para morrer, porque ela já negou a sua alma. Se você ler Apocalipse 12, diz que o coletivo que foi arrebatado ao trono, eles tinham duas características importantes. Primeiro, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eles recorriam ao sangue. Eles sabiam que eram pecadores. Segundo, eles não amaram as suas vidas. A palavra vida ali deveria ser traduzida por alma. Eles não amaram as suas almas até a morte. Ou seja, eles não amaram as suas almas. Mas se fosse necessário ir até a morte, eles continuariam não amando as suas almas. Hoje nós podemos não amar as nossas almas, ainda que não vamos até a morte, ou seja, até o martírio. Mas o fato de não amarmos a nossa alma já é um indicativo que nós já estamos praticando os efeitos daqueles que foram colocados nesse coletivo chamado de filho varão. O que eu quero dizer é que o livro da vida lida com isso. O quanto nós tratamos a nossa alma aqui, o quanto nós estamos preocupados com as coisas do Senhor, o quanto nós fomos tratados o suficientes pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pelo quebrantamento do Espírito Santo, e quanto nós avançamos pela vida de Cristo em nós. O livro da vida é a manifestação da vida. Por isso que ele diz, pertence à vida. Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 11, ele dizia, de uma forma ou de outra, que ele pudesse fazer algo que de uma forma ou de outra pudesse levá-lo à ressurreição, a essa vida. Vamos notar uma coisa interessante. Vou fazer a leitura novamente usando a tradução brasileira. Eu vou ler para isso o Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 9, versículo 43, diz assim: Se a tua mão te servir de pedra de tropeço, corta, melhor entrares na vida manco, do que tendo as duas mãos ires para a guiena, para o fogo inextinguível. Versículo 45. Se o teu pé te servir de pedra de tropeço, corta-o, melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançados na guiena. Versículo 47. A terceira e última consideração. Se o teu olho te servir de pedra de tropeço, arranca-o. Melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois serem lançados na guiena. No versículo 43 e no versículo 45 é dito entrar na vida. Aquele que nega a mão e os pés, e isso são alusões de questões físicas, das quais eu posso caminhar para o pecado em relação ao pé, e a mão como um elemento do pecado, e eu não negar isso, eu posso sim ainda ser salvo, mas ser colocado na guiena, como meio de disciplina. E eu, ainda que eu perca, ou seja, tenho uma vida manca aqui, aleijada aqui por essa negação, com uma vida de um aleijado que não consegue executar certas coisas, mas eu teria os dois pés e as duas mãos na vida. Só que agora, depois no versículo 47, se diz algo muito interessante. É-se o reino de Deus. Em Marcos 9, 43 e 45 aparece vida. Entrar na vida, no versículo 43, é o que é entrar no reino, no versículo 47. Então a chave hermenêutica está aqui. O versículo 47 interpreta o que é entrar na vida, no versículo 43. A vida é o local da manifestação do reino de Deus. Mas por que usa a expressão vida e não a expressão reino no começo e depois explica que o reino é a vida, e o Senhor Jesus dá uma aula aqui nessa ligação entre essas duas palavras-chave, reino e vida? É porque para você entrar no reino, a vida toda tem que ter substantificado em você. Você tem que ter tido a substância total da vida. Ou seja, você tem que ter ressuscitado, o seu corpo tem que ter se tornado um corpo glorificado e toda a essência da vida faça parte do seu ser em espírito, alma e corpo. E toda a natureza caída é liquidada nesse processo e você se torna inapto a pecar e totalmente substantificado da vida de Deus. Por isso que o local se chama vida. Lembrando que existe um local também chamado morte, e ele é lançado no lago de fogo, conforme você pode ver em Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Existe o local morte, existe o local Hades, existe o local mar, e existe o local vida.
E o local vida contém pessoas com vida, mas não é a nossa vida biológica, não é a vida da alma, é a vida substantificada em todas as formas e características no ser daquele que se tornou digno de entrar nela. Repare que é da vida. Repare que o livro é da vida. E repare que as pessoas que vão estar com o nome nesse livro serão recompensadas, estarão no reino, logo entrarão na vida. É óbvio que esse livro está se referindo à manifestação da vida naqueles que foram aprovados. Por isso, o genitivo da vida. Então, nós não podemos usar esse livro para dizer que ele é a catalogação daqueles que foram simplesmente salvos. Embora tenham que ser salvos para estar nele, e esse livro só pode se tratar de salvos, o fato de você estar nele não é para dizer que você é salvo, mas é para dizer que você foi aprovado para ter a substantificação da vida. Ou seja, toda a vida de Deus agora faz parte da sua substância, do seu corpo, da sua essência. Você agora tem um corpo glorificado e tem condições de reinar, de ver o Senhor, de estar com o Senhor aonde ele estiver. Agora surge por final mais um livro. Esse é o livro da vida do Cordeiro. Repare que nós temos aqui um genitivo duplo. O tes zoes e o tu arnio. Esse tu arnio, que vem do genitivo grego, significa do Cordeiro. Como a gente disse anteriormente, que existe o livro da vida, ou seja, o livro que pertence à vida, que é da vida. Agora nós temos um livro que é da vida, mas de uma pessoa. E que pessoa é essa? O Cordeiro. Para isso, vamos fazer uma leitura que eu acho fundamental para a gente entender do que se trata esse livro e se ele é sinônimo do livro da vida. Para isso, nós vamos ler Apocalipse. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Para essa leitura, eu vou usar a Bíblia de Jerusalém. Adoraram-na, então, todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Aqui, a trama aqui se dá em torno da questão da perseguição da besta, onde todos deverão adorá-la e todos de fato a adorarão, exceto as pessoas mencionadas aqui por terem tido seus nomes escritos desde a fundação do mundo no livro da vida, mas não é do livro da vida, é o livro da vida do Cordeiro. Vamos entender um pouco isso. Primeiro, desde a fundação do mundo, não antes da fundação do mundo. É muito importante fazer essa diferença. A palavra desde, ela vem de uma preposição grega apó, que indica a partir de ou de onde isso acontece, de que local isso acontece. Então ela pode ser tanto locativo como de uma certa forma temporal. Por que é importante a gente fazer essa distinção entre antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo? Que aparece na Bíblia antes da fundação do mundo, mas não é o caso do livro. Porque antes da fundação do mundo, o que se refere à eternidade passada, o pecado não tinha entrado no mundo. Era uma relação entre Deus, entre as pessoas da divindade. Mas a partir da fundação do mundo, das coisas criadas e da criação, o pecado, ele penetra, ele entra nas coisas criadas. Primeiro pelos anjos, depois pela raça humana edênica de Adão. A partir daí, também é dito que havia um cordeiro imolado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na trama divina, nesse cenário divino, o Senhor vê a necessidade de um cordeiro. Quando ele vê a necessidade de um cordeiro, ele também vê os nomes que creriam no seu cordeiro, ou que se beneficiariam do sacrifício desse cordeiro. Ao ver os nomes desses que se beneficiariam do sacrifício do cordeiro, Deus toma esses nomes e os inscreve no livro da vida do cordeiro, desde a fundação do mundo, para dizer que esses nomes que estão ali são inabaláveis. Existe um livro do Sr. Santo Anselmo de Cantuária, onde ele analisa a presciência e a predestinação e a graça de Deus, onde ele tenta fazer uma conciliação. Ele diz o seguinte, eu acho isso muito interessante, que se a presciência de Deus falhar, toda a consideração da verdade fica em jogo e não há verdade. E se não há verdade, todo o universo obrigatoriamente tem que colapsar, porque ele não tem aonde se basear para ser sustentável. O que eu quero dizer é o seguinte, se Deus escreve os nomes daqueles que creriam no seu Filho desde a fundação do mundo, e depois os apaga, como que ele pode ter escrito desde a fundação do mundo sem que a sua presciência tenha sido abalada?
Ora, se ele escreve desde a fundação do mundo e os nomes estão ali na perseguição da besta, indica que Deus sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele, prevendo os que creriam, toma esses nomes e os escreve. Se esses nomes podem ser apagados, o problema não está com o nome ser apagado. O problema está com a presciência de Deus ser danificada. A presciência de Deus falhou. Se a presciência de Deus falhou, todo conceito de verdade ele cai por terra. Tudo rói, tudo se destrói. É caos total. É óbvio, my friends, que nós estamos falando de outro livro. Porque o livro da vida, em Apocalipse 3:5, dependia daqueles que confessariam o nome do Senhor Jesus, negariam as suas almas e buscariam o Senhor como um peregrino e uma peregrina que se absteram desse mundo e preferiram não fincar as bases aqui. Construíram tendas porque eles continuavam a peregrinar rumo à cidade que tem fundamentos. É lógico que o livro da vida não se refere a um livro que foi escrito desde a fundação do mundo, onde os nomes estão registrados e dos quais não podem ser apagados, sob pena de você danificar a presciência de Deus. Então, o livro da vida do Cordeiro é completamente diferente do livro da vida e também diferente do livro do corpo que Moisés citou em Êxodo 32:32 e o Salmo cita, de alguma maneira, no Salmo 69:28. Mas que livro, então, é o livro da vida do Cordeiro? É o livro que tem a vida do Cordeiro como base. É quando o Cordeiro entra na vida. O livro da vida é quando eu vou entrar na vida. Lembra? A vida é um local. A vida é um local da substantificação da minha própria vida, o que me dará condições de passar a minha eternidade com o Senhor. Se eu não passar por essa condição, não terei condições de estar com o Senhor para todo sempre. Mas o Senhor Jesus também passou por isso, porque o seu processo humano envolveu todas as características que vão se aplicar aos homens. Ele é o primeiro homem verdadeiro. Então, tudo que é do homem se aplica a ele primeiro. Então, quando foi que ele teve a substantificação da vida? Quando foi que ele entrou na vida para não mais experimentar a morte? Foi depois de 3 dias e 3 noites que ele esteve no seio da terra, onde ele levanta dos mortos, é ressuscitado, é glorificado e toda a substância da vida está sobre o corpo dele. Agora ele não precisa mais ficar restrito ao tempo, ele não precisa mais ficar restrito às barreiras espaciais, ele pode atravessar coisas como parede, como pedra, como locais. Ele pode estar em mais de um local ao mesmo tempo. Por quê? Porque a sua substância, a sua substantificação, do ponto de vista humano, inclusive, porque ele faz isso como o homem divino, mas o homem está ali, é totalmente manifestado. Toda a substância da vida é manifestada. Então, é no momento que Cristo entra na vida, todos nós usufruímos daquilo que está no livro da vida do Cordeiro. E o que está no livro da vida do Cordeiro diz respeito à vida do Cordeiro. Então, não é o livro da vida, é o livro da vida do Cordeiro, ou o livro do Cordeiro de quando ele entrou na vida. Quando ele toma os nomes, ele vai tomar os nomes baseado nessa vida. E para a gente entender o que é tomar o nome baseado nessa vida, eu vou fazer uma leitura que está em Romanos, capítulo 4, versículo 25. Para isso eu vou usar a Bíblia textual, ou BTX, o qual foi entregue por causa de nossos delitos e ressuscitado por causa de nossa justificação. Quando fala que ele foi entregue, ou seja, morto, por causa dos nossos delitos, dos nossos pecados, ele está querendo dizer o seguinte: quando ele morreu, ele pagou pelos meus pecados, pelos meus crimes. É como se eu fosse ser sentenciado e alguém morre ou paga a minha pena no meu lugar. Então eu deixo de receber aquela sentença. Tudo que eu devia para a justiça é pago. Entretanto, quando ele ressuscita e nos dá justiça, ele nos reveste da justiça dele, porque é dito que ele se fez pecado para que nós fôssemos justiça de Deus. Não é que para que nós fôssemos simplesmente justificados ou descondenados, ou que a nossa pena fosse cumprida nele, mas que, além de tudo isso, ele nos deu a justiça de Deus. Aquilo que é certo diante de Deus, aquilo que é honroso diante de Deus, aquilo que Deus olha e vê a coisa mais plena e perfeita. O cumprimento da lei, ele coloca sobre nós. Então é como se esse criminoso, se ele morasse, por exemplo, na Inglaterra, além de ter sua pena paga, quando ele recebesse a justiça daquele que pagou a sua pena, e a justiça daquele que pagou a sua pena era uma justiça tão alta, que seria capaz de colocar ele nos palácios do rei e da rainha da Inglaterra, dialogar com os grandes homens daquele lugar, com os ministros, com os grandes líderes, falar com o rei. Isso é a justiça. Então, quando que nós usufruímos dessa justiça? Quando o Cordeiro entra na vida. Por isso que o nome do livro é o livro da vida do Cordeiro. E se eu experimento essa justiça, depois de ter meus pecados pagos, qual a probabilidade de eu perder a minha salvação?
uma vez que agora toda a justiça de Deus está em mim e Deus me olha como uma pessoa justa, como que eu posso me perder? Então é óbvio que o nome pode ser tomado com antecedência desde a fundação do mundo, porque não há nada que possa fazer para que esse nome se perca no meio do caminho. Então, o livro da vida do Cordeiro se refere a todos aqueles que foram justificados por ele. E ele, sabendo todos os tempos e modos, ele antecipa e coloca isso escrito desde a fundação do mundo. Se olharmos para a palavra de Apocalipse 13:8, diz que foram escritos desde a fundação do mundo. E que é maravilhoso essa passagem, ela é tão maravilhosa, ela é tão bela, que ela diz o seguinte: todos adorarão a besta, menos eles. Não é pelo poder humano que nós não vamos adorar a besta, é pelo poder divino. Algo fará com que nós mantenhamos o nosso testemunho. Ele não deixaria essa tarefa aos homens, uma vez que os homens falharam. Quando lá no tribunal de Cristo é falado sobre aqueles que não confessaram o Senhor diante dos homens. Lembra, em Apocalipse 3:5, haveria aqueles que não confessaram. Logo, seus nomes estariam riscados. Como não está se tratando do livro da vida, porque no livro da vida, sim, meu nome pode ser apagado, riscado, marcado, mas está se tratando do livro da vida do Cordeiro, todos os méritos não são meus, são do Cordeiro. E o mérito de eu não adorar a besta também será do Cordeiro. E o Espírito Santo vai fazer algo que eu não sei explicar. E eu digo isso para aqueles que temem qualquer coisa de ficar na grande tribulação, de colocar a marca, de apostatar. É impossível, meu irmão. Qualquer cristão, qualquer pessoa que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, apostatar, desviar-se, negar o Senhor, adorar a besta. Não é o homem que vai fazer. Bem, há quem diga que o trono branco é só uma questão de vida ou morte, mas não é bem assim. A Bíblia fala, no versículo 13, que seriam julgados as condutas, as obras daqueles mortos, conforme estavam registradas nos livros. E a conduta daqueles que estavam no livro da vida também estava registrada no livro da vida. Então o livro da vida, como a gente disse no começo, ele não se refere à salvação, a ser salvo ou perdido. Ele se refere a você ser aprovado para a vida, para entrar na vida, para ter a vida substantificada em você. A essa altura, todos os cristãos que aparecem ali foram devidamente ajustados, depurados e aprovados. Eles têm condições agora de serem ressuscitados, receberem a glorificação e entrarem na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Mas qual o problema deles? Eles tiveram que perder o milênio. Porque se eles aparecem no trono branco, significa que eles perderam o milênio todo. E o fato deles perderem o milênio todo significa que a aprovação deles foi uma aprovação tardia. Mas eles venceram tardiamente. Então não é uma questão simplesmente de você dizer esse é salvo, aquele é condenado. Mas é uma questão de dizer, olha, você foi tratado o suficiente, agora você está em condições de ser ressuscitado. Por isso que tem que ser o livro da vida e não o livro da vida do Cordeiro. E tem mais, o livro da vida do Cordeiro, em momento algum a Bíblia diz que ele aparece para ser aberto em algum local, em alguma assembleia, em algum tribunal. O livro da vida do Cordeiro, o que tudo indica, é um livro particular do Cordeirinho, do Senhor. E ele que vê, é ele que abre esse livro, é ele que tem os nomes nesse livro. E obviamente que os anjos, identificando esse nome, ajudarão essas pessoas. Mas quem abre esse livro, quem vê esse livro, quem contempla esse livro, é o Senhor. Não é uma coisa pública, parece que é um livro particular. É diferente do livro da vida, ele é público. Mas o livro da vida do Cordeiro é um livro especial, que está na estante do Cordeiro, está na prateleira do Cordeiro. Só ele acessa, só ele vê, só ele sabe. Não é uma questão de abrir para fazer julgamentos em qualquer lugar. Para isso existe o livro da vida, que é um livro, de alguma maneira, embora lido reservadamente, a sua aparição é pública. É isso, my friends. Então, os livros tratam com o homem na sua essência, espírito, alma e corpo, fazendo a inversão, começando pelo corpo, alma e espírito. O livro, sem o genitivo, o livro de Êxodo 32:32 se refere ao corpo. O livro da vida se refere ao trato que o cristão fez da sua alma e o quebrantamento que ele teve nessa vida para que ele possa alcançar a ressurreição e a substantificação da vida. E o livro da vida do Cordeiro diz respeito à vida que é do Cordeiro. É um livro privado e o alcance desse livro se dá em nosso espírito. Foi escrito desde a fundação do mundo para dizer que mesmo as pessoas que ainda não creram, mas que crerão nele, já podem desfrutar desse livro mesmo antes delas nascerem. Esse livro é o livro que toca a minha regeneração e a minha justificação
E isso é inabalável e acontece por meio da regeneração do meu espírito, como garantia de que no final eu vou ter plenamente a substantificação na minha vida. E eu estarei em condições plenas e perfeitas de ser alguém considerado digno de ter a vida ressurreta e glorificada no meu corpo, para que eu possa ver o Senhor e entrar em novos céus e nova terra. E aqueles que anteciparem esse processo, que vencerem e pagarem o preço, além disso, terão 1000 anos de desfrute no reino milenar. É assim que a gente observa esses 3 livros. E é por isso que tem hora que parece que o seu nome pode ser riscado, e tem hora que parece que isso é impossível de acontecer, uma vez que ele já foi escrito e Deus já sabia quem creria nele. Se a gente fizer essa separação, tudo ficará claro. O grande erro dos cristãos é eles pegarem esses 3 volumes e se converter num único livro e querer tentar explicar isso numa única visão, numa única base, numa única forma de ver. E isso é impossível, porque a Bíblia está falando de 3 coisas diferentes. Que nós possamos compreender melhor os livros de Deus. É isso, my friends. Desculpe alongar, geralmente os nossos vídeos não são tão longos, mas eu creio que foi importante a gente tratar desse tema. Nos vemos logo